Oi, nesse vídeo eu trouxe um conteúdo extremamente feito para você. Esse vídeo não é um vídeo perfeito, é um vídeo terrível. Porque nesse vídeo você ficará a saber, na verdade, o que é o átomo. E ficará a entender também o que é tabela periódica. E também os seus elementos. Então fica aí até o fim, porque você vai gostar desse vídeo. Introduzindo, 400 anos antes de Cristo, os filósofos queriam entender qual é a menor partícula. Se eu pegar no papel, dividir, qual vai ser a menor coisa ou partícula que eu vou encontrar? Essa foi uma dúvida que circulou nesse tempo. E o filósofo Demócrito foi o filósofo que trouxe uma explicação para isso. Ele disse que a menor partícula é o átomo. Se eu pegar uma rocha e eu continuar a destroçar, a menor partícula que eu vou encontrar é o átomo. Quem disse isso foi Demócrito, 400 anos antes de Cristo. Então, 2500 anos mais tarde, isso foi 1808, depois de Cristo. Então, em 1808, John Dalton trouxe um outro modelo atômico, o qual foi chamado modelo de bola de bilhar. Nesse modelo, os elementos são formados por átomos. Está vendo? Correspondia com o que Demócrito disse. Os átomos de um elemento têm massas idênticas. Isso significa que há diferentes tipos de átomos. Hidrogênio, carbono, oxigênio. São diferentes tipos de átomos. Mas cada átomo possui sua própria massa atômica. Então foi isso que ele disse. Os átomos de um elemento têm massas idênticas. Está vendo? Quer dizer que mesmo os tipos de átomos têm a mesma massa. E também disse, átomos de diferentes elementos têm massas diferentes. Está vendo? Os átomos apenas se combinam em pequenas razões de números inteiros, como 1 dividido por 1, 1 dividido por 2, 2 dividido por 3. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Está vendo? Foi o modelo proposto por John Dalton em 1808. Está vendo? E mais tarde, essa teoria foi sendo desenvolvida por Joseph Thomson. E em 1897, Joseph Thomson propôs sua teoria, onde enunciava o seu modelo atômico, o modelo de pudim de massas. Nesse modelo, ele disse que o átomo era uma esfera carregada positivamente com partículas negativas, elétrons, distribuídas aleatoriamente. Nesse modelo atômico de Joseph Thomson, o modelo de pudim de massas, o átomo tinha partículas. No modelo de bola de bilhar, o átomo não possuía partículas. Mas aqui, no modelo de pudim de massas, o átomo possui partículas aleatoriamente distribuídas no átomo, carregadas negativamente, os eletrões. Está vendo? Em 1911, Ernest Rutherford propôs também seu modelo atômico, o modelo do sistema solar. O nosso sistema solar é composto pelo Sol, que fica no núcleo do nosso sistema. Então, o Sol é o núcleo do nosso sistema solar. Então, esse modelo proposto por Ernest Rutherford era semelhante a um sistema solar, pois possuía um núcleo e os eletrões já não estavam distribuídos aleatoriamente. Está vendo? Já possuía também uma ordem, como os planetas. É só reparar para um sistema solar, você vai entender qual foi o modelo proposto por Ernest Rutherford. Então, como Ernest Rutherford chegou a essa conclusão? Que o átomo
possui um núcleo e possui partículas negativas. Como ele chegou a essa conclusão? Ernest Rutherford, para chegar a essa conclusão, fez uma experiência na qual bombardeavam átomos de hélio, que são partículas alfa. A fonte era polônio. Então, essa partícula alfa, essas partículas alfas, endirecionavam-se até uma fina película de ouro. Então, essas partículas alfas, algumas penetravam essa película de ouro, mas outras retrodesciam e outras se desviavam. Então ele teve uma conclusão, que o átomo possui um núcleo. Está vendo? Porque outras partículas que não passam pelo núcleo conseguiam atravessar a película de ouro. Mas as que embatiam o átomo voltavam ou desviavam-se. Então foi aí que apareceu o núcleo do átomo. Foi aí que o homem começou a perceber que o átomo possui um núcleo. Em 1911, pelo modelo de sistema solar de Ernest Rutherford. Também, Niels Bohr, em 1913, propôs um modelo em que os eletrões se movimentavam em órbitas circulares, sendo que apenas algumas dessas órbitas eram permitidas. Esse modelo permitiu explicar o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Nesse sistema, ou nesse modelo proposto por Niels Bohr, o átomo possui camadas. Primeira camada, segunda, terceira. Essas camadas são chamadas de níveis de energia. Então, esse modelo permitiu explicar o espectro de emissão do átomo hidrogênio. O que é isso? Quando pegavam átomos de hidrogênio e descarregavam uma corrente, o átomo de hidrogênio libertava feixes. Então, os físicos tentaram interpretar isso. Não conseguiam entender esse fenômeno. Mas a partir daqui, o homem já percebia qual era a razão desse fenômeno. Isso poderei falar mais adiante. Se quiser para eu falar mais adiante, deixa seu like, se inscreva e comenta isso. Tá vendo? Em 1932, James Chadwick descobriu outras partículas subatômicas de massa ligeiramente superior à dos prótons, mas eletricamente neutras, a que deu o nome de nêutrons. Aqui, esse homem, em 1932, James Chadwick, descobriu outras partículas subnucleares. Na verdade, os nêutrons são partículas que ficam no núcleo. Aquele núcleo que foi descoberto por Ernest Rutherford. Aqui está sendo descoberto mais que lá dentro tem outras partículas, que são os nêutrons e também os prótons. Só que os nêutrons têm mais massa em relação aos prótons. E também os nêutrons têm carga nula. Nula. Isso que quis dizer. Até aqui estão propostos 4 modelos. E até 1932 já tinham sido descobertos os prótons, nêutrons e eletrons, sendo as partículas subatômicas. Então até aqui já sabe-se qual é a menor partícula. É o átomo. Se você pegar uma cadeira, tudo que você quiser, tudo que você pode pegar e começar a dividir, a menor partícula que você vai encontrar é o átomo. Só que você não vai ver. É necessário uma espécie de física um pouco avançada para conseguir ver e determinar o átomo. Então, John Dalton, para diferenciar os átomos, foi através de sua massa. Mas atualmente
para diferenciar os átomos não é só através da massa, mas também através do número atômico. O número atômico é o número de eletrões que um átomo possui. Por exemplo, o hidrogênio tem 1 eletrão, então possui 1 de número atômico. O oxigênio tem 8 eletrões e por isso possui 8 de número atômico. Então, isso que é a tabela periódica, um conjunto de átomos, falando de uma forma não muito correta. Na verdade, a tabela periódica é um conjunto de elementos químicos com diferentes números atômicos. Esses elementos, que são átomos, na verdade, são chamados de átomos porque compõem outras coisas. Então, esses elementos possuem diferença de massa e número atômico. Para a tabela periódica ser construída, levou séculos. Quem começou com esse processo foi Antoine Lavoisier, que nasceu em 1770 e morreu em 1789. Antoine Lavoisier escreveu a primeira lista extensiva, que continha 33 elementos. Distinguiu metais de não metais. Alguns dos elementos que Lavoisier apresentou eram compostos. Não eram exatamente átomos, não eram exatamente elementos. Eram moléculas. O que é uma molécula? Uma molécula é a junção de mais de um átomo. Por exemplo, dióxido de carbono, aí temos já 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Isso já é uma molécula. Então, alguns dos elementos apresentados por Antoine Lavoisier não eram exatamente elementos. Eram moléculas, eram misturas, eram compostos. Então ele foi a primeira pessoa a propor uma tabela periódica que só continha 33 elementos. Atualmente, a tabela periódica apresenta 116 elementos. E a tabela periódica possui uma ordem de grupo e período. É importante entender essa ordem para entender as propriedades, o estado físico que cada elemento apresenta e várias outras propriedades quânticas que poderei falar, se quiserem. Mas até aqui, eu acredito que você que ficou até o fim já sabe o que é um átomo, qual foi a evolução, o que é uma tabela periódica. Se é verdade, deixa seu like e se inscreva.